Regional. Estamos aqui na casa do senhor Adelson Marini, ele que é engenheiro elétrico e vai esclarecer algumas dúvidas com relação à eletricidade dentro da nossa casa e também em períodos de chuva e cheias, né? Seu Adelson, muito obrigada por ter disponibilizado esse horário para poder esclarecer essas dúvidas que são tão importantes para a gente. E eu já vou começando perguntando, né? Quais são os principais cuidados que a gente tem que ter com a eletricidade dentro da nossa casa? Correto. Bom, primeiro, boa noite, né, agradecer aí pela oportunidade. Respondendo a sua pergunta, a primeira coisa que deve ser muito bem clara para todos é que trabalho com eletricidade, se você não tem nenhum conhecimento, né, não se deve ser feito, né? Mas sabemos que muitas pessoas se acham eletricista, médico e tudo. Então, se for mexer, primeiro cuidado, desliga toda a energia direto na fonte. Não mexa com nada energizado, né? Esse é um dos cuidados básicos e principal cuidado a se ter quando você for mexer com eletricidade em sua casa, né? Naturalmente, você tomando esse cuidado, você elimina o risco de choque ou curto-circuito, né? E ao terminar a atividade ou finalizar a sua atividade, quando você for religar, certifique que está tudo corretamente ligado conforme você encontrou, não tem nada, nenhum fio exposto, nenhum fio desencapado, nada que vá oferecer risco, né, após a sua intervenção. Então, esse é um dos cuidados básicos iniciais para quando for mexer ou atuar em alguma parte elétrica na sua casa, né? Certo. E quando é que a gente consegue entender que, por exemplo, uma luz, enfim, a gente é leigo, né? Então, o que eu vou Sim. falar para o senhor, eu posso estar falando totalmente errado e você me corrige. Como é que a gente pode ver uma lâmpada ou algum objeto dentro da nossa casa, um aspirador, um ventilador, e a gente, ou enfim, uma geladeira, e a Uhum. gente consegue identificar que pode estar dando algum problema e principalmente causando perigo para dentro de casa? A principal característica de qualquer eletrodoméstico, quando ele está apresentando qualquer tipo de problema, é um ruído elevado, ele começa a apresentar um ruído que não é o ruído normal dele, né? Ou o cheiro característico de queima, né? Uma fumaça, algo que ele começa a dar um cheiro, esse característico de queimado, né? Então, assim, esses são os principais sinais de que um equipamento tá começando a se danificar, está começando a ter algum problema. Outro sinal interessante que deve ser observado é a temperatura, né? Você vai trabalhar lá, você está mexendo no liquidificador, por exemplo, e você está lá sentindo um ruído anormal ou um cheiro de fumaça e tal. E quando você desliga ele, você for puxar da tomada, você sentia a fiação aquecida, está quente, não está no normal, na temperatura normal, fatalmente aquele equipamento ali já está dando sinal de que tem algum problema ali que deve ser verificado posteriormente por alguém que tem um conhecimento técnico capaz de resolver. E assim, quais medidas de segurança que a gente pode ter? Por exemplo, um ventilador que está com cheiro de queimado, que foi o que aconteceu recentemente lá na minha casa. Sim. A gente tem medo até de puxar da tomada. Uhum. Como é que a gente lida com isso? Desliga, primeiro no botão onde você Aham. controla, desliga ele ali, ele parou, né? Você pode ir lá retirar ele da tomada. Se tiver muito quente, naturalmente deixa ele esfriar. Mas é bem importante saber assim, se está com aquecimento ou fumaçando, quanto antes de retirar da fonte de energia, quanto mais rápido retirar da fonte de energia, mais seguro é. Sendo que você tem que tomar alguns cuidados, porque se estiver muito quente, você pode se queimar, ou então você puxar pelo fio. É horrível isso, nunca faça isso. Tem que puxar pelo plug, né? Você puxando pelo plug ali, você está garantindo que você tá seguro e não vai ter nenhum problema de estar fechando algum curto, ou tomando algum choque, ou se queimando, né? Tá certo. E com relação, por exemplo, a crianças, principalmente de dois ali, Uhum, até uns 3 anos, uhum, animais, sim. como é que a gente consegue ter essa segurança dentro de casa, né? Porque, por exemplo, são faixas etárias e também com relação aos animais que gosta de pesquisar ali a tomada. Curiosos. Uhum. Então, como é que a gente consegue fazer essa segurança? Então, para criança, existe uma proteçãozinha que você compra nessas lojas de utilitários, o mercado deve ter, uma capinha que você insere na tomada. Ela é de plástico, como se fosse inserir um equipamento na tomada, você coloca aquilo ali e ele protege, tapa para que ninguém consiga inserir nada na tela da tomada, né? Então, existe esse dispositivo, é muito importante proteger para a criança não
não inserir. A criança vai lá e quer enfiar alguma coisa ali, toma algum choque ali, é fatal. Então existe esse tipo de proteção, proteger aquele ali para não deixar inserir nada na tomada. Animal já é um pouco diferente de criança, né? Ele pode querer morder o fio, né? Ah, querer morder o fio e tal, então estar atento, né? Bom, como é que você vai falar para ele, olha, não morda o fio? Ele não vai morder, ele tem que estar atento ali. E ele foi tomar a atitude de querer morder ou fazer alguma coisa com relação ao equipamento, tire imediatamente dali para que você não tenha nenhuma surpresa com o seu animal tomando um choque ou alguma coisa. Verdade. É. Eu lembrei de uma dúvida através dessa pergunta, Uhum. que é uma coisa que me dá muito nervoso e poucas pessoas sabem. Você coloca o carregador do celular e tira o celular do plug. Uhum. Aí já aconteceu de crianças morrerem porque botaram aquilo na boca. Sim. Fala um pouquinho disso pra gente. É muito comum, né? A gente tira o celular e larga o carregador na tomada. Deve ser retirado por completo, tanto para consumo de energia, né? Você retirando, você não tem nenhum consumo de energia residual ali, apesar de não estar carregando, mas ele está ativo, o carregador está ativo, né? Mas para a criança inserir um pino do carregador na boca é extremamente perigoso demais e fatal. Fatal, É fatal. A intensidade de corrente para poder causar uma fatalidade, uma morte, né? Em qualquer ser humano, não somente numa criança, uma criança muito mais, Sim. né? É mínima, né? Você tem um ampere quer dizer que você é a capacidade de condução de corrente elétrica, né? Então, o ampere, ele é dividido por 1000, para você ter miliampere. Então, quando você tem 30 miliamperes, já é o suficiente para você causar algum distúrbio no seu organismo por circulação de corrente elétrica nele. E quando é inserido na boca, a saliva ela tem uma capacidade de condução muito maior. A saliva e o sangue. Então, quando põe na boca, isso, umidade e a capacidade de condução, isso pode potencializar e pode ser fatal. A língua enrola, aí você começa a ter, os músculos começam a ter contrações involuntárias. Você não sabe o que pode ser. A língua é um músculo, ela vai enrolar, ela vai fazer qualquer tipo de qualquer coisa que pode, às vezes não morre nem pelo choque, mas por asfixia, alguma coisa assim, porque Sim. não consegue, né, movimentar, não consegue fazer mais nada. Então isso tem que ter muito cuidado, retira da tomada porque é muito perigoso. Essas extensões, que não são só as extensões, mas os adaptadores, né? Uhum. Chega num momento que é de adaptador em adaptador, de extensão em extensão. Fala um pouquinho pra gente disso. Aquele famoso T, né? Aquele T, Não, pega um e T. o famoso ninho de gato, né? Que vai se formando ali. Não, isso não é recomendado, apesar de ser muito praticado em todas as casas, todos os locais, é muito praticado isso. É prático, é simples, você tem uma tomada, tem 4 equipamentos. Poxa, como é que eu vou fazer? Vou multiplicar, né? Mas, deve-se tomar muito cuidado. Isso é uma coisa que deve ser provisória, né? Porque se você deixa definitivo, uma hora você sobrecarrega o circuito, você sobrecarrega aquele próprio adaptador e ele vai te trazer problemas no futuros ali com curto, com sobrecarga e com tudo mais, você terá dificuldade, algum problema, ou queima até de equipamento, porque eles não são tão confiáveis quanto uma tomada que está pluga na tomada ali. Eles começam a dar mau contato e você vê aquele centelhazinha saindo, isso provoca queima em equipamento também. Então, um dispositivo bacana para você multiplicar? Mas tem que ter consciência de que é algo provisório. Fez para quebrar um galho ali imediato, depois tenta retirar e não deixa. Chama um técnico, multiplica a tomada, quebra a parede, faz o que for, mas para você garantir que tem tomadas distribuídas uniformemente para todos os mundos, conforme a carga necessária. Uma outra coisa que eu lembrei é que durante os últimos anos, os últimos 10 anos, a gente mudou muito o modelo da tomada, sim, né? sim. Inicialmente eram dois pininhos, pinos. assim, eram tipo, era plano, não era Chato, redondinho, né? Era chato, era redondo e chato, Isso. né? Aí Chato. depois passou a ser o redondinho, depois passou a ser esse de 3. Isso. E aí o que acontece? Às vezes eu vejo pessoas usarem um adaptador que um pino fica para fora do aparelho. Fala um pouquinho pra gente também. Essa adaptação, na verdade, essa mudança E aí na diz norma... que não tem problema nenhum, que é tudo certo. Tem sim.
Essa mudança na norma, ela veio aí já com a NBR 5410, né? Essa mudança dessa norma foi padronização, tipo padronizar com padrão europeu, né? De tomadas, né? Aí criou-se a nova tomada padrão brasileiro, novo padrão brasileiro de tomadas, que é o terceiro pino do central, que é o pino do terra. Nada mais é do que um pino terra que você deve ligar na tomada. Aí o pessoal compra uma tomada, um aparelho que tem 3 pinos como o novo padrão brasileiro. Aí ele olha a tomada dele, é um pino chato. Ele vai lá e compra uma tomada simples comum e simplesmente troca a tomada por padrão brasileiro e insere ali. Bacana, vai funcionar, mas está sem o terra de qualquer jeito, né? A eficiência, a finalidade do pino terra ali está nula, não serviu para nada, ela continua nula ali. Vai funcionar? Vai. Mas você não está atendendo o novo padrão brasileiro, você não está atendendo o padrão de tomada que deve ser aplicado, né, conforme a nova norma NDR 5410. E aí, pior ainda, você coloca o adaptador, né, e você deixa aquele pininho para fora ali. Aí o pino ou às terra... vezes até tira. Ou até tira. Eu já vi gente tirando. Tem gente que quebra e tira, né? Aí você consegue colocar o adaptador e deixa o pino terra exposto. Um risco tremendo. Porque se o seu aparelho, o seu equipamento que estiver ligado à tomada ali, ele tiver alguma fuga para a terra, e ele não vai descarregar, não tem fio terra, não vai descarregar para lugar nenhum. Ele vai estar ali exposto. Você tocou a mão ali, você pode tomar uma descarga elétrica, algum choque, alguma coisa nesse sentido, porque o pino está exposto. É um contato elétrico exposto. Você tem que ter a consciência disso. Então, não recomendo não fazer, não faça, troca a tomada. E quando for trocar a tomada, considere contratar uma pessoa, um eletricista habilitado, qualificado, que faça a instalação de uma fiação terra toda da sua casa, que se não tem o terra vai ficar uma haste de terra, passar tudo para poder ter o seu dispositivo todo aterrado, conforme pede a nova norma 54, NBR 5410. Tá certo. Você falou de chamar o profissional, né? Qual seria o limite, por exemplo? A gente consegue em casa trocar uma lâmpada. Sim. Até onde a gente consegue fazer, na sua opinião? Então, vai depender, assim, totalmente leigo, Totalmente leigo. troque uma lâmpada, Só. simplesmente. Troque uma lâmpada. Não mexe em nada com relação à tomada. Não faça, Tá. porque o risco é grande de você tomar uma descarga elétrica ou ligar errado ou fazer alguma coisa que vai provocar um curto e aí a proporção só Deus pode nos informar, né? Tá certo. Que tipo de equipamento de proteção é recomendado dentro de casa quando vai manusear, levando em conta que não é 100% leigo? Equipamento de proteção, sim, de segurança para Sim. proteção pessoal. Bom, veja bem. Como eu disse, você pode fazer algumas pequenas intervenções se você tem algum pequeno conhecimento nisso, Sim. né? Você pode desligar a tomada, a fonte de energia no disjuntor, né? Ou geral da casa, ou no disjuntor do quadro de distribuição. Agora, equipamento de proteção para a pessoa usar em casa com tudo desligado, não tem muito assim o que usar. Um profissional habilitado, ele vai usar na sua casa, né, uma luva de proteção, uma luva de borracha que tem uma isolação, que eu acho que é muito difícil um leigo na sua casa comprar uma luva de borracha com isolação para trabalhar em eletricidade. Vamos aventurar. Não vai ter. Então, assim, eu acho não muito Sim. recomendado. Vamos comprar tal equipamento de proteção para vocês, que vai ser legal. Eu acho que não vale a pena recomendar isso, né? Mas só realmente desliga a fonte, por favor, só isso. Tá. E assim, agora falando de economia, né? Como é que a gente pode, principalmente nesse período de verão, que a gente gasta muita energia, o que o senhor acha que, assim, nos mínimos detalhes a gente pode fazer para reduzir a conta de energia? Tá. Conta de forma energia. segura, claro. Conta de energia, vamos lá. Verão, ar-condicionado, né? Primeira recomendação, adeque a temperatura do ar-condicionado para aquela com temperatura confortável. É muito comum você botar o ar-condicionado no 0 grau e pau torando para poder gelar e aí fica naquele gelado, ainda joga um edredom para poder se cobrir porque está com frio depois. Você está gastando energia elétrica, né, desnecessário.
né? Então, adeque a temperatura do ar-condicionado a uma temperatura confortável, que você sinta confortável no ambiente que você estiver, né? Evite deixar janelas abertas, cortinas abertas para a entrada de sol, radiação solar, que isso tudo vai fazendo com que o ar-condicionado trabalhe mais vezes, né? Então, assim, falando de ar-condicionado, chuveiro é o grande vilão também de consumo de energia elétrica de uma casa. Tá no verão, muda a chavinha lá para verão, né? Ou banho frio, que é melhor que um banho frio no verão, não tem nada melhor que um banho frio no verão. Então, são pequenas recomendações que a gente faz para poder. A geladeira é outro vilão. Muito comum esquecermos de ir lá na geladeira lá e você mudar a chavinha da geladeira lá. No verão é o contrário, né? Quando você está na geladeira lá, que está lá na regulagem no meio lá, tá legal. No verão, a água já não vai gelar tão rapidamente, porque você abre mais a geladeira para beber mais água. Então, você vai naturalmente vai aumentar um pouco a temperatura da geladeira, ou diminuir a temperatura da geladeira, aumentar. E aí você consegue fazer com que ela gele mais rápido, mas cuidado, porque se você levar até o final, daqui a pouco está congelando verduras, legumes na geladeira, na sua gaveta, Estragando. e você não tem reaproveitamento nenhum e desperdiçando energia elétrica na sua casa. Então, esses cuidados básicos assim com equipamento para poder garantir que está um consumo de energia ainda um pouco mais baixo no verão, né? Se é que é possível ligar ar-condicionado e ter.